Nós vamos dar continuidade aí a todo esse assunto que vem tomando toda a tarde dessa sexta-feira e que preocupa todo mundo, óbvio, né? Uma grande empresa da aviação civil acaba tendo a sua aeronave destruída depois de um acidente grave que aconteceu em Vinhedo, próximo da cidade de São Paulo. Bom, essa empresa, VoePass, é daqui de Ribeirão Preto, né? Fica inclusive ao lado aqui do Águia, do ponto do helicóptero Águia da Polícia Militar. A aeronave saiu de Ribeirão Preto na madrugada com destino a São Paulo e depois de São Paulo seguia ali, né, com destino para outros locais, como sempre, né? Essas pequenas empresas, essas empresas acabam fazendo parcerias com outras empresas grandes e acaba então, né, auxiliando nesse tráfego aéreo. O que nós temos atualizado até esse momento? 61 pessoas morreram. São 57 pessoas que estavam ali como passageiros e 4 tripulantes. Surgiu várias informações de números, mas eu estou atualizando para vocês o número oficial. A lista acabou de ser divulgada, né? Acabou de ser divulgada pela assessoria de imprensa da VoePass. Imagens que nós estamos mostrando para vocês são momentos em que o Corpo de Bombeiros estava no local resfriando todo o entorno do que pegou fogo, né? Você vê veículos atingidos, parte de casas, vegetação, enfim, não é à toa. Essa aeronave que caiu de uma forma muito estranha e que isso precisa ser investigado, acabou caindo nessa região que você está vendo. Nós estamos vendo aí o momento da queda, o que é muito estranho, mais uma vez você vê, olha isso, olha isso. Olha lá, o avião de repente ele perde totalmente a altitude, o piloto não consegue controlar a aeronave e ela começa a cair nessa maneira que você está vendo. Não tem sustentação. E aí você se pergunta, né? Porque hoje todo mundo quer saber o que é que aconteceu para o piloto não conseguir controlar a aeronave. E a gente fica então imaginando também o desespero de todas as pessoas que estavam dentro dessa aeronave e começaram a perceber que algo não estava bem. É aquele minuto da morte, né, gente? É uma tragédia. E aí, durante a tarde, começou a surgir várias especulações e vários assuntos. Inclusive, eu cheguei a ouvir um áudio de uma pessoa que se dizia piloto, enfim, e que a informação que se tinha é que o piloto tinha pedido autorização para baixar de altitude por causa do gelo, muito frio, e a aeronave começou a congelar mais do que deveria. E desde então, o piloto, essa informação que é extraoficial, obviamente, porque todo um departamento de investigação do CENIPA, da polícia, vai ter que ser investigado isso mesmo, não tem jeito, da aeronáutica. E aí diz essa gravação de que o piloto teria pedido para a torre de controle para ele baixar a altitude porque a aeronave estava congelando. E diz que a torre de comando então não tinha autorizado. Essa é uma informação extraoficial. Tá, mas o que isso quer dizer efetivamente? Vamos entender o seguinte. Ô Gerard, consegue dividir a tela em 2 aí, só para a gente poder explicar para quem está em casa, dentro de algumas condições que a gente tem. E isso, daqui a pouco nós vamos conversar com um piloto, que é instrutor, inclusive tem grande experiência. A aeronave ela precisa de velocidade para voar. Se de repente você percebe, para e pensa, se de repente há alguma coisa que a aeronave não consegue se sustentar, qual que é a tendência dela numa trajetória natural? Ela vai perdendo altitude, com o bico, com o nariz que eles dizem, vai caindo, correto? Certo. Agora, nesse caso em específico, a aeronave vem e de repente é como algo tivesse caído em cima de uma das asas, porque olha, a aeronave ela despenca, ela perde velocidade e de repente é como ela estivesse com pouca velocidade e com muito peso em uma das asas. E você percebe que aí a aeronave faz exatamente assim, ó, dessa maneira que você está vendo no vídeo. Perceba, olha aí, ó, perde velocidade como se tivesse peso e ela vai entortando para o lado. E aí ela começa
nessa manobra que eles falam, aerostol, enfim, né, em parafuso. Mas por que isso aconteceu? Será realmente que congelou lá em cima e dá um problema ali técnico de não ter um balanceamento necessário ou um peso excessivo em uma das asas e aí o piloto então não consegue empregar essa velocidade? Outra coisa, será que essa aeronave, apesar de ser uma das mais seguras, talvez numa condição de gelo em que ela foi submetida, ela talvez não tenha todo o equipamento necessário para tirar esse gelo ou ter esse degelo e seguir viagem em segurança? Então vocês percebam que são várias perguntas que estão sendo ventiladas durante toda essa tarde para poder entender e explicar o que pode ter acontecido nessa aeronave. Gente, quando a gente fala do ATR, que é um bimotor, é uma aeronave super segura. Não só a Voipés utiliza, como a Azul utiliza, outras empresas também utilizam. E essa que eu mostro para você aqui do lado, ó, essa que está aqui ao lado, é exatamente a aeronave que caiu, mesmo prefixo, viu? Só para vocês terem ideia. É essa aeronave que caiu, que já fez vários e vários voos. Atenção, repórter Ludmila Osório me chamando. Essa aeronave saiu então de Ribeirão Preto na madrugada, destino a São Paulo, depois saiu de São Paulo, seguia para Cascavel, no Paraná, no começo da tarde, então, de Cascavel, acabou acontecendo esse acidente. Lud, a informação que eu tenho com você, direto aí do aeroporto, aqui em Ribeirão Preto. Como é que está a movimentação por aí? Alguém fala alguma coisa a respeito desse acidente? Boa noite para você. Oi, Pagliani, boa noite a você, boa noite a todos. Isso mesmo, essa mesma aeronave saiu daqui às 5h30 da manhã com destino a Guarulhos. Nós conversamos agora há pouco com os funcionários, mas eles não souberam informar quantos passageiros saíram daqui de Ribeirão Preto com destino a Guarulhos às 5h30 da manhã nessa mesma aeronave. Movimento agora aqui tranquilo, um pouco mais cedo. A situação era complicada aqui no saguão do aeroporto, muitos passageiros até desistiram da viagem, assustados com o acidente que aconteceu, mas a cena mais triste foi de uma mulher que chegou agora há pouco, por volta das 5 horas da tarde, chorando bastante. Ela desceu de um carro aqui na porta mesmo, na entrada do aeroporto Leite Lopes, em Ribeirão Preto, conversou com algumas pessoas, foi amparada por algumas pessoas. Essa mulher estava chorando bastante, bem abalada, e depois eu conversei com uma funcionária aqui da companhia aérea e ela informou que essa mulher, muito abalada, que deixou o aeroporto Leite Lopes, é irmã de uma das tripulantes, uma vítima que era de Ribeirão Preto. Então a família veio até aqui, recebeu a informação de funcionários aqui da companhia aérea e logo após isso deixou aqui o aeroporto Leite Lopes, a irmã de uma das tripulantes, bem abalada com a notícia, viu, Pagliani? Agora, como eu disse, a gente vai mostrar aqui a companhia aérea, a situação é bem tranquila, os funcionários não têm muitas informações, eles estão trabalhando normalmente. O voo previsto da companhia aérea está marcado para as 18, ainda não saiu. Esse voo da Voipés, que deve sair daqui de Ribeirão Preto com destino a Guarulhos, estava previsto para 6 horas da tarde, mas ainda não saiu. Nós tivemos informações que logo após o acidente, uma aeronave não decolou. Questionamos a assessoria de imprensa da Voipés, mas não confirmaram. Nós pedimos também um porta-voz da companhia aérea para falar como está sendo o trabalho de comunicação da família, das vítimas, mas a assessoria disse que ninguém da companhia falaria neste momento sobre a tragédia. Uma nota foi divulgada pela companhia às 2 horas da tarde. A gente tem essa nota, a Voipés Linhas Aéreas informa a ocorrência de um acidente envolvendo o voo 2283, avião Papa Sierra Vitor Papa Bravo, nesta terça-feira, 9 de agosto, na região de Vinhedo. A aeronave decolou de Cascavel, com destino ao aeroporto de Guarulhos. A primeira informação de 58 passageiros, agora a informação confirmada com 57 passageiros e 4 tripulantes a bordo. A Voipés acionou todos os meios para apoiar os envolvidos e disse que não há ainda confirmação de como ocorreu o acidente. A Rede Voa, que administra aqui o aeroporto Leite Lopes, enviou uma nota dizendo que lamenta a queda da aeronave, que se solidariza com todas as vítimas e se coloca à disposição para apoio. Então, como eu disse, Pagliani,
O próximo voo da Voipés estava previsto para 6 horas da tarde, ainda não decolou. Esse voo deve sair daqui com destino a Guarulhos e depois às 8h15 está previsto a saída de uma outra aeronave com destino a Congonhas. Então, neste momento, situação normal do dia a dia aqui no aeroporto Leite Lopes, algumas pessoas aguardando a viagem. Como eu disse, a situação foi mais complicada um pouco mais cedo, quando algumas pessoas ficaram assustadas logo após a notícia do acidente, principalmente a imagem da irmã de uma das vítimas, de uma das tripulantes que era de Ribeirão Preto e acabou sendo vítima desse acidente aéreo, Pagliani. Pois é, numa situação como essa, gente, não há como ser diferente, toda uma mobilização das forças que auxiliam nos tipos de resgate, né? A aeronave cai, as primeiras viaturas chegam, bombeiros, polícia, e aos poucos vão chegando as demais. Mas é triste, porque até então, da maneira como caiu, né, Lud, havia ali toda uma expectativa da questão de sobreviventes. Mas aquilo não foi falado, a polícia não se manifestava, o bombeiro não se manifestava, as equipes de resgate não se manifestavam, o que também era bem difícil pelo tipo de cenário que foi encontrado na tarde. E aí, infelizmente, veio a informação à tarde de que ninguém conseguiu sobreviver a esse trágico acidente. Você vê toda a equipe da aeronáutica chegando ao local, eles precisam fazer todo um trabalho de investigação, né? Vão apurar o que realmente houve. O pessoal da polícia dando suporte, o pessoal da guarda, a Defesa Civil do Estado de São Paulo saiu do comando para ir direto também, né? Fizeram o helicóptero Águia, conforme você está vendo, equipes de Forças Armadas. Então foi feita uma mobilização muito rápida para chegar ao local do acidente, mesmo porque quando se veio a informação de que a aeronave tinha caído em uma área residencial. Então, além da tragédia aérea, poderia haver também muitas outras mortes, né? Não se sabia até então, aquele momento, se a aeronave tinha caído em casas, em algum local em que havia muitas pessoas. Olha, gente, dessa tragédia toda, ninguém foi atingido em solo. É só essas pessoas que estavam realmente na aeronave que, infelizmente, não conseguiram sobreviver. Foi montado, no final da tarde de hoje, o que eles chamam de gabinete de crise, né? É toda uma estrutura para se ter tanto informação como também a questão de auxílio às pessoas. E aí cada pessoa, cada órgão competente, a polícia, a defesa civil, bombeiro e principalmente o IML, né, Lud? Porque agora é uma fase muito difícil, porque assim que o bombeiro controla a situação, entra a perícia para fazer todo um trabalho e, enfim, tentar retirar dali o que sobrou dos corpos e disso tudo tentar fazer um reconhecimento. O Instituto Médico Legal, inclusive, já montou toda uma estrutura para isso acontecer. São grandes tragédias que acontecem, né, Lud? E a gente acompanha sempre isso, porque quando um corpo é carbonizado, quando você não tem identificação, existe todo um trabalho difícil para se conseguir, né, saber quem é quem numa situação como essa, né, Lud? Sim, Pagliani, em casos assim, tragédias assim, os corpos são retirados do local, levados geralmente para o IML mais próximo de onde o acidente aconteceu e ali deve ser identificado pela família das vítimas. É um processo que demanda tempo, é um processo demorado, cuidadoso e que deve acontecer a partir das próximas horas, né? Como você disse, primeiro há um trabalho aí das equipes no local, Corpo de Bombeiros, Polícia, e depois entra aí o trabalho da perícia para saber, para entender, recolher tudo que for possível para conseguir identificar principalmente as causas deste acidente, né, Pagliani? Pois é, Lud, se a gente perceber as imagens, tem uma coisa que está me intrigando muito, sabe? Muito mesmo. Essa aeronave, de repente, por mais que ela tenha, vamos supor que ela tenha recebido uma carga excessiva, se realmente isso ficar comprovado, essa história de gelo, ou pode ser uma outra falha mecânica, mas vamos acompanhar esse raciocínio. Como que o piloto ele é muito hábil a isso. Outro dia nós fizemos uma reportagem aqui com o pessoal do Aeroclube aqui em Ribeirão Preto, e essas aeronaves tecnológicas, elas praticamente voam sozinhas. Elas têm todo um equipamento para voar sozinha. O homem, o piloto, as pessoas que estão lá, os tripulantes, né, principalmente piloto e copiloto,
eles são treinados a intervir em situações de crise, em situações em que de repente a aeronave apresenta algum problema e aí você precisa de uma intervenção. Nesse caso, eu fico aqui imaginando, o piloto percebeu, porque os equipamentos acusam, olha, a aeronave está perdendo velocidade, a aeronave está perdendo altitude. Qual é a tendência? A tendência é o piloto forçar mais o motor, fazer com que a aeronave continue na sua velocidade. Por algum motivo, que isso ainda precisa ser esclarecido, esses motores não corresponderam. A aeronave não conseguiu empregar essa velocidade. E aí, de repente, é como se você pegasse um aviãozinho de brinquedo e soltasse. Ele vai rodopiando e vai caindo. Foi exatamente o que aconteceu. É muito estranho um acidente como esse, gente. Falam-se aí nessa questão de gelo que eu acabei de citar para vocês, mas, sinceramente, será que não houve outro tipo de falha? Uma falha mecânica, alguma pane em algum equipamento? Tudo isso que nós estamos falando são hipóteses, porque, na verdade, só a equipe do CENIPA, da aeronáutica, pessoas técnicas, vão saber responder o que realmente aconteceu. Ô Lud, a questão da empresa aí, parece que eles estavam até reunidos, né? O presidente, o CEO, assim que foi informado disso, parece que houve toda uma mobilização, porque não é à toa, né? Mobiliza toda a empresa e é uma situação que ninguém quer. Aciona-se o departamento jurídico, assessoria de imprensa, todo o suporte que se tem também às famílias. Ninguém apareceu por aí, ou pelo menos você tem alguma informação de como que a empresa está se comportando nesse momento, durante todo esse processo? Ô Pagliani, chegou uma informação, inclusive agora há pouco, de que poderia acontecer nas próximas horas uma entrevista coletiva com o responsável, mas por enquanto essa informação não foi confirmada. A gente conversou aqui no aeroporto e chegou essa informação de que poderia ter essa entrevista coletiva, mas ainda nada confirmado. Os funcionários que estão aqui no local trabalhando neste momento foram prestativos, passaram algumas informações, mas dependem de outras informações, né? Eles não podem ainda passar nenhum tipo de informação oficial. Eles conversaram, inclusive a mulher que eu conversei agora há pouco, uma funcionária que está aqui, ela disse que ela era amiga pessoal de uma das vítimas dessa tripulante, que era de Ribeirão Preto, essa vítima, uma mulher de Ribeirão Preto, e ela está, sem dúvida, muito abalada. Aliás, todos os funcionários aqui do aeroporto Leite Lopes estão abalados, mas principalmente da mesma companhia, né? As funcionárias se abraçando, quem chega para trabalhar recebe um abraço de apoio do colega. E quando a irmã da vítima chegou aqui, que estava muito abalada, chorando bastante, desceu de um carro, ela nem chegou a entrar aqui no saguão. Ela ficou do lado de fora, desceu de um carro, entrou em outro veículo, conversou com alguns funcionários, foi amparada, recebeu abraço. E depois eu conversei com essa funcionária, ela disse que era amiga pessoal da vítima, dessa tripulante que é de Ribeirão Preto. Chegou a passar informação, inclusive, que os pais são do distrito de Bonfim Paulista e sem dúvida está muito abalada, foi prestativa, mas por enquanto eles não podem passar muitas informações porque dependem aí de uma informação oficial, né, de quem pode realmente falar sobre isso. Pois eu estou recebendo mensagem aqui no WhatsApp, as pessoas assim inconformadas, né? A Valdênia aqui, que está acompanhando a gente, falando assim, Pagliani, você imagina o momento que as pessoas estavam dentro da aeronave e de repente percebem que algo não está bem, a tripulação pede, olha, vamos ter todo o procedimento de emergência, a gente não sabe o que vai acontecer. Você imagina o desespero dentro da aeronave que essas pessoas não passam, né? A gente continua falando sobre a queda da aeronave em Vinhedo. Eu tenho umas imagens aqui, deixa eu dividir com vocês. Imagem do local em que a aeronave caiu, logo depois em que o Corpo de Bombeiros foi, né? E fez todo o trabalho de rescaldo, todo o trabalho ali de recuperação. Atenção, gente, acaba de chegar uma informação que o piloto Danilo Romano, é isso? Danilo Romano, acaba de chegar a informação que o piloto Danilo Romano é da cidade de Ribeirão Preto, que infelizmente morreu nessa tragédia. Nós tínhamos recebido os dados, né? Os dados de toda a tripulação, mas a gente estava esperando essa confirmação. Então vamos lá, repete para mim o nome do piloto. O Danilo Romano é o piloto da aeronave. Ele infelizmente perdeu a vida nessa tragédia. A Rúbia Silva de Lima, que era comissária
também acaba perdendo a vida, então, aqui nesse trágico acidente. Ela também é da cidade de Ribeirão Preto, né? Estamos apurando ainda se o copiloto e tem mais uma outra comissária, da onde são, e confirmando os nomes, e a gente passa para você. Essa informação acaba de ser confirmada aqui e a gente já atualiza no nosso Cidade Alerta. Gente, vamos lá, deixa eu conversar agora com o comandante Fantozzi, que está... daqui a pouco a gente fala com ele. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, daqui a pouco eu vou conversar com o comandante Fantozzi, que vai falar um pouco mais sobre uma visão de piloto diante de uma situação como essa, as possíveis causas, o que pode ter acontecido diante de uma situação como essa. Segura aí que a gente já traz essa informação para você ao vivo. Enquanto eu estou aqui, nossa equipe de produção muito competente está avaliando, está pegando todas as informações e atualizando tudo para a gente, porque agora as coisas começam, né, a surgirem com mais intensidade, porque tem muita gente trabalhando no local do acidente e vão surgindo então novas informações. Deixa eu voltando aqui com informações. Então eu estava dizendo para vocês dessa questão do comitê de crise que está sendo instalado por lá. Agora é um momento muito delicado, né? A perícia vai retirando alguns corpos, o que consegue identificar, ou, né, infelizmente, o que sobraram dos corpos das pessoas que estão lá. E é um trabalho muito minucioso, é um trabalho muito difícil e triste também, né? Porque isso vai para o ML, muitas vezes, ou por arcada dentária, se é que é possível, ou por outro tipo, né? DNA, enfim, vai ser feito um trabalho incansável do pessoal de identificação da Polícia Civil para conseguir dar uma resposta, pelo menos para as pessoas, os familiares, de quem, enfim, tentar, acho que minimizar um pouco essa dor, se é que isso é possível, né? É difícil esse trabalho e isso está acontecendo exatamente nesse momento, além de todo o trabalho da perícia e ao mesmo tempo, né, todo um trabalho de investigação para saber o que aconteceu nesse trágico acidente. Hoje à tarde, gente, circularam várias imagens, a gente está soltando algumas delas, mas algumas que são impublicáveis, né, de situações que não são legais, pessoas que chegaram, viram, sabe, tudo pegando fogo, enfim, foi uma verdadeira tragédia. Até as pessoas que chegaram a flagrar essa aeronave nessa situação ficaram assustadas, porque é um choque. Muitas pessoas da cidade de Vinhedo ficaram impressionadas com o que aconteceu. Não é comum, né, gente, uma aeronave cair nessas condições, explodindo desse jeito. Assim que o comandante Fantozzi estiver em condições, a gente conversa com ele, porque aí a ideia é a gente entender do comandante como é que um piloto faz numa situação como essa. Se é uma aeronave super segura, se é uma aeronave que consegue ter, sabe, toda uma questão tecnológica, se o comandante que está ali, o piloto, sabe que a aeronave já está perdendo altitude, que sabe quais são os procedimentos a serem adotados, por que essa aeronave acabou caindo dessa maneira, como se tivesse parado, né, como se tivesse parado de voar, praticamente foi isso, e começou a cair ali. E há um movimento que tem depois, e até o comandante Fantozzi pode confirmar isso para a gente, que o piloto ainda tenta, mesmo assim, quando a aeronave vai caindo, ele tenta, me parece, tentar restabelecer alguma coisa nessa aeronave para ela ter força, para ela não cair. Porque a função do piloto e do copiloto é exatamente essa, tentar, né, resolver tudo e evitar essa tragédia que você está vendo. Mesmo porque está todo mundo lá dentro, né, gente? E é o que eu disse a vocês, imaginem a tripulação dentro de uma aeronave como essa, recebendo orientações dos comissários ou das comissárias e dizendo, pessoal, usem o cinto, por favor, fiquem em posição de choque, né, porque existe todo um treinamento para isso. E as pessoas ali, desesperadas, não sabendo se vão sobreviver, não sabendo o que está acontecendo. Se pessoas estivessem na janela do avião, por exemplo, vendo o avião caindo dessa maneira, o desespero que dá para as pessoas que estavam dentro dessa aeronave. E na cabine, o desespero também de quem estava pilotando essa aeronave para tentar controlar e não fazer um final como esse que você está vendo, né? Muito triste. Olha, gente, atenção, a produção já está me avisando aqui, eu vou soltar imagens das vítimas aqui da cidade de Ribeirão Preto. As informações estão chegando, já estão sendo confirmadas e já tem condições da gente poder divulgar, né? E conforme nós dissemos, a lista de passageiros foi divulgada pouco antes da gente entrar no ar. Dessas vítimas nós já estamos fazendo uma checagem e aí nós estamos vendo então a imagem do Danilo Romano, que era o piloto da aeronave
aqui de Ribeirão Preto. Danilo Romano, a imagem que você vê, então, desse piloto que infelizmente acabou morrendo nesse trágico acidente. Eu tenho a comissária também, a Rúbia. Olha a Rúbia aí, ó. A Rúbia Silva de Lima, comissária de voo, que também perdeu a vida nesse trágico acidente. São as duas pessoas que até então, nós tínhamos a confirmação. A Lud já vinha com a informação aí ao vivo, né? Ela seria então da cidade, de Bonfim, aqui, distrito de Ribeirão Preto, morava por lá e a informação que se tinha dos familiares, ela entrou chorando, né? A irmã dela ali, enfim, bastante triste com o que aconteceu. Então está confirmado, né? O Danilo e a Rúbia, que são as vítimas aqui de Ribeirão Preto, confirmadas aqui, que infelizmente perderam a vida nesse trágico acidente. Acabei de estabelecer o sinal com o nosso comandante Fantozzi. Deixa eu conversar com ele, que inclusive está acompanhando também, né, a queda dessa aeronave. Ô, comandante, você me ouve bem por telefone aí? Enquanto a gente vai soltando as imagens, vamos tentar entender um pouco mais do que pode ter acontecido, né, durante essa tarde que mobilizou toda a força policial, de resgate, enfim, Forças Armadas, no caso a aeronáutica, né, para tentar entender o que aconteceu e, obviamente, muitas famílias, né, que tiveram uma triste notícia na tarde dessa sexta-feira. Assim que tiver o comandante comigo, a gente já tenta entender melhor o que pode ter ocorrido. Estão tentando o sinal com ele aqui, o nosso comandante deve estar em algum local de difícil sinal, mas assim que estabelecer a gente já conversa, né? Gente, é bem triste tudo isso que a gente está mostrando para vocês, mas a gente precisa trazer à tona e principalmente cobrar das autoridades o que pode ter ocorrido. A primeira, acho que são duas vertentes, né? Se foi uma falha humana ou se foi uma falha mecânica. Eu acho que essas respostas precisam vir efetivamente, né? O comandante está comigo. Comandante Fantozzi, uma boa noite para você, obrigado aí pela participação. Para a gente poder passar para o nosso telespectador aqui do interior de São Paulo, muito se divulgou a aeronave caindo nessas condições. Houve-se aquela teoria de que a questão do gelo poderia ter pesado sobre a aeronave, mas numa situação assim, eu gostaria, pela experiência que o senhor tem, havendo ali todo um aparato tecnológico dentro de uma aeronave como essa, sabendo o piloto que a aeronave está perdendo altitude, eu imagino que num primeiro momento seria empregar uma força maior dos motores para ela conseguir manter a velocidade, e isso não ocorreu. Será que o gelo seria realmente o fator fundamental para essa aeronave cair nessas condições? Ou uma possível falha mecânica também, talvez no acionamento desse motor? O que pode ter ocorrido, comandante? Veja, boa noite a você, aos telespectadores. O que a gente sempre fala é que, na verdade, quem vai realmente dizer o que houve com esse acidente são as autoridades aí do CENIPA, né? Eles sim vão poder determinar as reais causas desse acidente. O que a gente, com a experiência que a gente tem, o que a gente pode conjecturar ou poder dar uma explanada no assunto, até pelas informações que chegaram para nós aqui durante o decorrer do dia, é de que esse acidente, talvez ele tenha como fator contribuinte preponderante a questão da meteorologia, né? Em especial aí a questão do gelo. Isso realmente pode ter sido a causa determinante desse acidente. O que ocorre é o seguinte: as aeronaves são dotadas de sistemas de proteção contra gelo, elas são preparadas pelo voo por instrumentos a voar em condições de gelo. Só que, obviamente, até um determinado limite, né? Tudo tem um limite. Então, fica um pouco difícil. Eu fui testemunha ocular do acidente, porque eu moro em Vinhedo já há muitos anos, e eu estava na cozinha da minha casa hoje, preparando lá um alimento lá, e eu vi quando esse avião passou sobre o meu condomínio, num barulho muito atípico. A gente é da aviação, a gente conhece, né? Eu notei um barulho muito... Comandante, o senhor está dando uma informação muito importante nesse momento. O senhor tem um ouvido técnico, o senhor tem um ouvido que sabe quando a aeronave talvez esteja fazendo um movimento ou empregando ali um barulho que de repente não é o natural. Então o senhor está acendendo um alerta aqui até para a gente poder entender. O senhor estava na sua casa, em Vinhedo, de repente
percebeu a aeronave ali numa situação, num barulho um pouco estranho, e isso já fez o senhor ficar em alerta. O que o senhor imaginou e o que o senhor pensou naquele momento, e como piloto, o que o senhor pensou que o piloto poderia estar fazendo naquele momento em que o senhor viu a aeronave caindo? Veja, o que ocorreu foi o seguinte, eu até me coloquei à disposição do CENIPA, entrei em contato com o pessoal do CENIPA, que eu conheço, e me coloquei à disposição para poder testemunhar e dar meu depoimento sobre isso. Eu acho que ajuda nas investigações. Eu estava em casa e esse avião passou em casa, aqui em cima do meu condomínio de Vinhedo, e eu pude notar que o barulho dos motores era um barulho como se tivesse uma aceleração máxima de aceleração. Porém, como esse avião estava, a gente chama na aviação de guardado, né? Como ele estava dentro das nuvens e eu só podia ouvir o barulho, aquilo me chamou muito a atenção, porque era uma situação completamente atípica e que a gente conhece, né? Eu nunca tinha presenciado aquilo, ouvido aquilo, né? Eu imediatamente estava ouvindo um áudio no celular de um programa, eu diminuí na hora esse áudio, me coloquei na janela e fiquei seguindo a trajetória da aeronave dentro das nuvens com aquele barulho. Aquilo foi me assustando muito, porque eu falei, isso não está normal, alguma coisa está acontecendo. E logo, alguns instantes depois, eu vi essa aeronave saindo de dentro da camada de nuvens, já na espiral descendente, numa situação de parafuso chato. O parafuso chato, para o leigo, ele é uma manobra que ocorre com as aeronaves, onde o piloto perde completamente o controle da aeronave. Ele não tem mais comando sobre o controle da aeronave. Você tem dois tipos de parafuso. O parafuso intencional, que é onde a gente usa em treinamento, em acrobacia. Você entra na manobra de parafuso intencionalmente e sai da manobra de parafuso. Entendi. O parafuso chato, não. Esse ocorre de forma acidental, provavelmente por stall, né, que é a perda da sustentação. E a aeronave, aquilo me deu um desespero, porque eu vi aquele avião descendo na espiral, e ali a gente, como é da aviação, a gente sabe que aquela manobra não tem recuperação. Eu falei, meu Deus do céu, esse avião vai mudar. Peraí, comandante. O senhor está me falando que quando uma aeronave cai nessa situação que vocês colocam como stall, em parafuso chato, que não é a questão proposital, e sim o fato em que o piloto perde, ele não tem condições de retomar a aeronave em hipótese alguma? Não tem. Essa manobra, ele provavelmente, eles entraram na manobra de parafuso chato, que foi decorrente de um stall. E o que ocasionou esse stall, a questão é que vai ser investigada pelo CENIPA agora. Mas uma das causas que estão sendo conjecturadas e que tem muitas informações já chegando, é a questão da formação de gelo. Então, o gelo ele se forma na superfície aerodinâmica da aeronave e ele chega a um tal ponto que o arrasto é tão grande, que a aeronave perde sustentação e velocidade. Então, ele diante disso, pode ter ocorrido, ele estava a 17 mil pés quando ele entrou em stall pelas informações do Flight Radar, ele estava a 17 mil pés, provavelmente dentro de nuvem, e em decorrência disso, a aeronave perdeu velocidade e entrou no parafuso chato. Era claro, eu via com clareza a potência, o barulho dos motores, né? Ele estava realmente tentando tirar o avião daquela situação, mas infelizmente aquilo levou eles ao acidente. Ô, comandante, que triste isso, hein? Que situação, eu imagino... Muito, porque a gente como piloto, eu quando vi aquela cena, aquilo me deu uma sensação, uma angústia tão grande, porque a partir do momento que eu vi que ele livrou a camada de nuvens e deu para visualmente ver a aeronave caindo em espiral, aquilo dá uma angústia tão grande, porque o piloto, o comandante, sabia que ele não ia conseguir recuperar o voo. Ele sabia disso, eles caíram, né, sabendo que iriam morrer mesmo, porque não tinha como sair dali. Comandante, então vamos lá. Eu imagino o desespero do piloto, do copiloto, até da tripulação, né? Sabendo que ali é uma situação em que você não consegue reverter. Nesse momento, na verdade as pessoas que estavam lá, os passageiros, eles já estão em posição ali de algo que não está bem na aeronave. Isso é o procedimento comum, quer dizer, as pessoas, os passageiros
já estavam em posição possivelmente de impacto, alguma coisa assim, que é passado em situações assim ali a situação era você estar dentro de um avião e o avião rodopiando, vamos dizer assim. Tanto a tripulação quanto os próprios passageiros, o momento foi de uma paura total, porque sabiam que estava tudo errado e que alguma coisa de muito grave estava acontecendo. Entendi. Porém, os pilotos à frente, eles sabiam exatamente o que estava ocorrendo. Então, essa foi o impacto que eu tive muito grande. Eu nunca na minha vida tinha visto uma cena dessa. Para mim foi uma coisa muito chocante em ver aquele avião rodopiando e uma sensação de impotência, de não poder fazer nada, de não poder ajudar e sabendo que os aviadores estavam lutando ali pelo controle do avião. Meu Deus do céu. Comandante, eu preciso te fazer umas perguntas até para a gente poder entender. A gente está falando que possivelmente pode ser uma questão meteorológica, o gelo, uma série de coisas. Houve uma informação de que o piloto teria, ou possivelmente teria mandado, ou pedido para a torre de comando que ele tinha que baixar a altitude, alguma coisa nesse sentido, e que durante o que circulou aí, até chegou a nós, de que a torre não teria autorizado isso. Né? Diante disso, essa aeronave, ela tem uma espécie de caixa preta, ela consegue, durante a investigação, consegue se saber o que o piloto falava com a torre, se isso procede, se não procede, quais foram os procedimentos que o piloto adotou, enfim. Respondendo a sua pergunta, esse avião ele é dotado de duas caixas pretas, que na verdade não são pretas, são laranjas, né? Uma é o CVR e outra é o FDR. O CVR é a abreviatura em inglês de Cockpit Voice Recorder. O CVR grava todas as conversas que os pilotos estão tendo dentro da cabine e na fonia do voo, falando com os controladores, né? Esse é o CVR. O FDR, ele grava os dados de voo. Então, estava vendo até uma entrevista agora do brigadeiro do CENIPA, da Força Aérea, já foi localizado essas duas caixas pretas, e isso com certeza vai contribuir muito na investigação desse acidente e elucidar claramente o que ocorreu com nesse acidente, né? Essa informação da solicitação da tripulação para baixar o nível de voo, ela procede, é uma informação que a gente já tem já ouvi várias pessoas comentando a respeito disso. Justamente isso vem a corroborar o quê? Que provavelmente eles estavam detectando a situação de formação de gelo, né? Veja, eu não quero ser leviano. Não, claro. E falar o que isso aí só o CENIPA vai avaliar, realmente saber se é verdade ou não, mas as informações são muito convincentes de tudo o que aconteceu, né? Está batendo tudo muito acertadamente com o que possa ter ocorrido, né? E tudo leva a crer que foi o fator meteorológico que contribuiu para esse acidente como causa principal. Mas havia essa solicitação, eu não sei de que forma foi feita a solicitação, nós não temos os áudios, a Força Aérea vai ter esses áudios, o CENIPA vai ter acesso, para saber se a tripulação solicitou baixar o nível de uma forma normal, numa rotina normal de voo, ou se há, o que provavelmente deve ter ocorrido, ou se a tripulação deveria ter pedido isso em razão de emergência mesmo, de detectar que estava agravando muito a situação de acúmulo de gelo na formação da superfície aerodinâmica e que eles tinham que descer imediatamente, né, para uma temperatura acima de 3 a 5 graus, é onde você dissipa o gelo. Entendi. Então isso tudo vai ser apurado, né, vai ser elucidado através das gravações do Voice Record e dos dados de voo. Comandante, alguém pode estar acompanhando a gente? Eu tenho, depois disso, uma outra pergunta, inclusive. Mas, só seguindo o raciocínio, alguém pode estar acompanhando a gente perguntando, poxa vida, mas uma aeronave com essa tecnologia, os planos de voo, tudo sendo controlado no tráfego aéreo, não se previa também a tal temperatura, essa condição meteorológica? Será que o senhor consegue explicar para a gente assim? Porque ela vai voar em uma determinada altitude. Você sabe mais ou menos o que você vai encontrar lá em cima. Tudo isso é muito estudado, você precisa seguir esse plano de voo. O que pode ter ocorrido nessa questão meteorológica, então? Veja, todas as aeronaves pressurizadas e que voam acima de 10 mil pés, elas têm sistema de proteção contra o gelo, né?
Até as aeronaves que não voam acima disso também têm regiões que fazem muito frio, né? Que tem muita formação de gelo, propensão de formação de gelo. Então as aeronaves têm sim sistemas de proteção contra gelo e isso com certeza estava sendo empregado. O que a gente sabe é que o ATR, essa aeronave em questão, ela, nos manuais de voo dela e os checklists de emergência, eles determinam que em situações de severidade extrema de gelo, é para a tripulação adotar uma saída de escapatória. Escape está escrito no checklist do ATR, né? Ele é um avião um pouco mais vulnerável à questão do gelo do que em relação a outras aeronaves. Eu não estou falando mal do avião, pelo amor de Deus, não é isso. Eu estou dizendo que a característica do ATR que está dita, está prescrita no próprio checklist, dizendo que se a tripulação encontrar uma situação de gelo severo, é para ela escapar disso, é para ela ter uma manobra evasiva. Qual seria a manobra evasiva? A manobra evasiva é descer, porque à medida que você desce, você tem aumento de temperatura, né? Entendi. A gente tem, a cada 1000 pés, uma variação de 2 graus na temperatura. Então, a manobra evasiva para a formação de gelo é você imediatamente descer. Agora, se isso teve algum componente técnico de problema, talvez no sistema do de-ice desse avião, ou se foi um erro operacional, talvez uma falha operacional da tripulação, isso fica muito difícil a gente fazer essa análise agora. Somente, como eu sempre falo, a investigação do CENIP é que vai esclarecer isso tudo. Claro, comandante, mas eu acho que deu para entender perfeitamente. Agora é a gente esperar para saber, né, o que realmente houve. Para a gente poder encerrar, comandante, estão chegando até perguntas para a gente aqui. Voltando um pouco na questão da queda dessa aeronave, a gente falou do ATR, ele caindo nessa posição de parafuso que você coloca, mas... eu vi, né? O senhor viu, óbvio. Mas a minha pergunta é a seguinte, até a pergunta que chega é a seguinte: uma aeronave, talvez com uma potência maior, ela teria condições de restabelecer, ou o que o senhor diz, que quando entra nesse tipo de manobra, seja qual for a aeronave, você não consegue controlar e é difícil? Como é que é essa posição? O ATR, ele entrou em parafuso chato provavelmente em razão da engenharia da cauda do avião, né? São aeronaves que não podem de forma alguma entrar nessa situação de parafuso chato, porque o parafuso chato, como eu disse, é uma manobra a qual a aeronave não recupera mais, não recupera o controle de voo. A tripulação vira passageira, né? A tripulação não faz mais nada. A questão associada à potência do avião não seria o caso, né? Porque o problema que você tem é o acúmulo de gelo nas superfícies aerodinâmicas, e isso vai causando um arrasto, uma degradação na performance do avião, né? Então, é uma situação que qualquer tipo de avião, ele não pode jamais deixar um acúmulo de gelo tal que degrade a performance dele. Então, tem que haver medidas por parte da tripulação de sanar esse problema, né? De resolver essa situação. Então, eu nem sabia, porque eu nunca voei ATR, eu vou na aviação executiva, vou aviões menores, eu nunca voei um ATR, por exemplo, né? Mas eu recebi aqui, como eu falei, o checklist do avião, e ele é muito claro na seção de emergência, dizendo, prevendo a situação de formação de gelo em severidade. Entendi. A tripulação deve imediatamente baixar a altitude para poder dissipar essa questão do arrasto do gelo, né, esse acúmulo de gelo, e com isso restabelecer o voo normal do avião. Comandante Fantozzi, eu quero muito agradecer a sua disponibilidade aqui no nosso Cidade Alerta. Muito obrigado pelas suas informações. É óbvio que toda a investigação, conforme nós dissemos, até para reforçar, vai ficar a cargo do CENIPA. Nós estamos aqui só vendo hipóteses, possibilidades e escutando quem realmente conhece, né, de pilotagem de avião, enfim. Muito obrigado pelas suas informações. E é muito triste, né, independente de qualquer coisa, uma tragédia como essa. Comandante. Eu queria só um minutinho, só para poder fazer uma reiteração aqui, um elogio ao trabalho dos profissionais do CENIPA e do CERIPA. O trabalho que eles desempenham é uma coisa espetacular, não fica a dever nada
em questão global, para o mundo inteiro. O trabalho que o pessoal do CENIPA desenvolve, ele é fantástico, ele é muito profissional e com certeza eles vão poder elucidar esse caso mais uma vez. Eu fico à disposição, um grande abraço para você. Obrigado, comandante Fantozzi. E assim a gente espera também, né, que consigam esclarecer aí o que realmente houve. Um grande abraço, comandante. Triste, né, gente? Que situação, né? E hoje você acabou entendendo um pouco mais do que pode ter acontecido em toda essa cena trágica que a gente mostra nessa sexta-feira. Eu volto a falar com a nossa repórter Ludmila Osório, que está no aeroporto Leite Lopes, aqui em Ribeirão Preto. Lud, vamos lá, qual que é a situação? Tem alguma atualização para a gente? Oi, Pagliani, olha só, a informação de momento é que o voo que estava previsto para sair daqui de Ribeirão Preto, do aeroporto Leite Lopes, às 6 horas da tarde, com destino a Guarulhos, saiu de Congonhas agora. Tem alguns familiares esperando aqui, passageiros que estão neste voo. Então, este voo estava previsto para sair de Congonhas às 5 horas da tarde e saiu agora. Acabou de taxiar em Congonhas e está vindo para Ribeirão Preto, portanto, está aí com quase 2 horas de atraso. Tem familiares esperando, tem um senhor aqui que inclusive está esperando o filho, que é major do Exército, eles são de Araraquara, diz que ele conversou com o filho agora por um aplicativo de mensagens, diz que está todo mundo com medo, né? Nessa aeronave que saiu agora de São Paulo, do aeroporto de Congonhas, todo mundo muito assustado, todo mundo com medo e esse voo saiu agora e deve chegar aqui em Ribeirão Preto daqui a 40 minutos, porque a informação que ele passou para a gente é que a aeronave saiu agora, acabou de taxiar em Congonhas e está vindo direto para cá. A gente mostrou agora há pouco e a gente tem imagens do momento em que a gente mostrava a movimentação aqui no saguão do aeroporto Leite Lopes, em que uma senhora chegava ali até o guichê para conversar com algumas funcionárias. Essa mulher estava muito abalada, chorando, foi amparada por esses funcionários. Eu conversei logo em seguida com os funcionários para saber informação sobre essa mulher. Ela é irmã de uma passageira do voo envolvido no acidente. Ela disse, a funcionária não sabe ao certo de que cidade essa passageira é, mas acredita que seja de Bebedouro, e a irmã recebeu a notícia e veio até aqui para confirmar se era realmente o voo que a irmã estava, e aí recebeu a notícia dos funcionários aqui. A funcionária também passou uma informação, Pagliani, que tem uma sala de crise, um gabinete de crise na base da companhia aérea. Então, as pessoas como essa mulher que veio aqui recebeu a informação de que a aeronave envolvida nesse acidente era a de que estava a irmã dela. Então, essa mulher foi encaminhada para esse gabinete de crise. Lá tem pessoas preparadas, psicólogos, psiquiatras, que vão com certeza receber agora os familiares das vítimas. Então essa imagem que a gente vê quando a gente estava no ar, passando as informações, na primeira entrada nossa aqui do saguão do aeroporto Leite Lopes, uma mulher pediu informação e essa mulher é irmã de uma das vítimas, de uma passageira dessa aeronave envolvida nesse acidente. A gente continua aqui aguardando essa aeronave que deve chegar a qualquer momento aqui no aeroporto Leite Lopes. Como eu disse, estava previsto para sair daqui essa aeronave às 6 horas da tarde com destino a Guarulhos. Ela sairia de Congonhas às 5 horas da tarde, chegaria aqui por volta das 6 horas, mas acabou tendo aí 2 horas de atraso. Os familiares estão muito apreensivos, esperando, principalmente pais, esperando os filhos que estão na aeronave, muito abalados com tudo que aconteceu e aguardando, muito apreensivos, viu, Pagliani? Obrigado pela informação, viu, Lud? Deu até para ver, né, no momento que aquela senhora passou atrás de você mesmo. A gente estranhou um pouco aqui. Obrigado por ter atualizado esse caso.